Padre Fábio, eu sou Graziele, hoje completei 26 anos de idade e preciso de uma direção espiritual. Cheguei à conclusão de que tenho um bloqueio emocional que impede a minha felicidade. Não consigo abrir o meu coração para o amor. No mundo de hoje, sou considerado uma pessoa fora do normal pelo fato de, na minha idade, ainda ser virgem e nunca ter namorado. Nunca me deixei levar por rapaz algum, talvez pela falta de confiança nas pessoas. Pois a única pessoa que deixei permiti que se aproximasse de mim, ela não soube esperar o momento certo. Éramos amigos de infância, crescemos juntos e ele me decepcionou muito. Me traiu, entre outras coisas. As pessoas que tentam se aproximar de mim, eu não consigo dar espaço para que elas, ao menos, tentem me conquistar. Tenho medo da decepção. E eu não consigo passar para as pessoas o carinho que tenho por elas. Me fechei e isto afasta cada vez mais as pessoas que eu amo. Preciso de ajuda para me livrar desse bloqueio, pois me sinto muito sozinha, solitária. E isso está ficando pior a cada dia. Tenho medo de cair na depressão, se isso já não estiver acontecendo, pois tenho meus 5 minutos de alegria e depois me pego chorando. Preciso me fortalecer, mas não consigo me levantar. Obrigado, sinto que desabafei, pois não tenho com quem conversar tudo isso tão abertamente. Um abraço, Graziele. Triste, né? Uma pessoa dizer que não tem com quem conversar tudo isso abertamente, né? Que mundo é esse, né? Onde nós temos tantas pessoas ao nosso redor e tão poucas que nos provoquem essa liberdade de dizer o que a gente precisa dizer. Graziele, talvez sua falta de confiança seja justamente pelo fato de você não ter construído vínculos. Como é que nós vamos confiar se nós não temos vínculos? Como é que nós vamos viver a experiência da partilha? Porque, gente, a vida ela fica muito melhor quando nós temos a oportunidade de partilhar quem a gente é. Partilhar o que a gente tem, o que a gente pensa, o que a gente sente. A partilha. Nós às vezes dormimos na mesma casa, comemos à mesma mesa e somos estranhos. A estranheza, ela cresce toda vez que falta confiança e toda vez que falta disposição. E o mundo está ficando cada vez mais com gente esquisita, deprimida, por isso. Porque estamos infantilizados, né? E estamos infantilizando o outro. Com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito mesquinho de pensar, de questionar. Não, essa vida é boa demais para ser perdida, para ser desperdiçada com essas mazelas. Olhe para aquilo que você tem. Não queira um mundo que não é seu. Não queira os amigos que não são seus. Olhe para os que você tem. Olhe para aquelas pessoas imperfeitas que estão ao seu redor e descubra que é com elas que você terá a oportunidade de fazer um mundo melhor. Olhe para o espaço que lhe pertence, para a vida que você tem e comece a ser feliz a partir disso. Tudo mais será acrescentado, mas o fundamental está aí. O problema é quando nós queremos o acréscimo, mas não sabemos partir do que é fundamental, do que temos aqui, do que nos fundamenta. Como uma casa precisa ter raiz para ficar em pé. Nossas raízes humanas, nossos alicerces humanos, olhar para essas pessoas que você vê todos os dias e descobrir que elas são extraordinárias. Estão ao seu lado, cuidam de você, estão com você. Comece a ser feliz com elas. Porque às vezes você se tranca lá no seu quarto e vai imaginar seres humanos perfeitos, idealizados. E aí você vai ficar sempre infeliz, porque as pessoas que estão em casa não servem para você. Quem serve? O que está idealizado lá na internet, ou aquele que não existe, que só existe no seu sonho e na sua cabeça. Volta para a realidade. E descubra que pessoas reais, com defeitos, que você olha, que se encontra, que fazem parte do seu dia a dia, essas pessoas, elas são fundamentais na sua realização. É a partir delas, é com elas. É impressionante como hoje nós temos muitas facilidades de estar com o outro, mas nós temos muita dificuldade de encontrar o outro. As facilidades que nos aproximam nem sempre permitem a nossa intimidade. Pode observar,
os recursos que nós temos hoje. É tão fácil você se deslocar e ir de um lugar ao outro. Você entra no seu celular e ali você tem 1000 pessoas querendo conversar também. Mas por que essas facilidades não geram os verdadeiros encontros? Porque o encontro, minha filha, ele é construído aos poucos. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter a oportunidade de encontrar alguém de verdade é abrir o nosso coração. É parar de pensar nas decepções que aconteceram, é parar de julgar as pessoas que nós encontramos, achando que elas são todas iguais àquelas que nos decepcionaram. E outra, e quem disse que a gente não pode se decepcionar? Eu me decepciono todos os dias. Às vezes eu me deparo com algumas manifestações de infantilidade, com pessoas que até então eu considerava maduras, através de um e-mail, através de uma coisa lá no Twitter. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Será que essa pessoa que está conversando comigo aqui é aquela que eu considero madura para isso, para aquilo, me fazendo algumas vezes algumas perguntas tão descabidas, sabe? Que não... Você se decepciona. Mas você tem o direito de pensar que existem outras pessoas que poderão lhe proporcionar o que você precisa. Não é todo mundo que nos decepciona. E a vida vai mostrando sim quem são as pessoas. Elas se revelam sim aos poucos. As máscaras caem todas. As máscaras caem muito rapidamente. É só você dar a oportunidade de conviver. Agora, você vai sendo capaz de coletar no meio de milhões e milhões de pessoas as 2 ou 3 que você precisa para viver. Não basta. Não basta ter 1 milhão de pessoas se você não tem 2, 3 que você coleta lá e que você sabe, nessas aqui eu posso confiar. Essas aqui saberão me ouvir. Essas aqui não me cobrarão o indevido. Essas aqui estão maduras. Ou estão pelo menos dispostas à maturidade. Que isso é fundamental, minha gente. A pessoa, se ela não estiver disposta à maturidade, ela será sempre um estrago na vida de quem passa por ela. Graziele, peça a Deus a graça, de que você tenha, e que você faça cair por terra todas as decepções que lhe impedem de encontrar hoje as pessoas. E já peça também um plus, viu? Você vai continuar se decepcionando, mas não é por causa da decepção que você vai desacreditar na possibilidade de ter pessoas boas ao seu lado. Numa fração de segundo, você passa pela vida de alguém, você cumprimenta, você recebe um sorriso, você oferece também, você ajuda, você é atendido, você atende. É assim, a trama da existência. Nós vamos nos misturando uns nos outros. E a gente se mistura tanto que depois a gente não sabe mais ser sozinho. Que Deus nos abençoe sempre mais na nossa capacidade de construir vínculos verdadeiros, nunca imaginários, mas reais. E a partir desses vínculos, nós descobrimos a graça do amor cristão. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de falar com a sua família. Obrigado pela confiança de me dedicar esse tempo agora, de me permitir participar da sua vida. A partir do momento que a gente deixa o outro falar com a gente, de alguma forma nós estamos abrindo as portas do nosso coração, da nossa vida. Eu espero, com a minha fala de hoje, poder lhe fazer uma visita de um jeito certo. Poder ter a oportunidade de ser padre para você, de falar daquilo que eu acredito, de ter a oportunidade de partilhar a minha vida, a minha verdade, as minhas realidades, os meus defeitos, as minhas qualidades, tudo aqui perpassando pelas minhas palavras, pela partilha que pretende ser este programa. Eu me recordo que quando eu dava aula, eu fazia na faculdade, eu tinha esse ofício de ensinar escatologia, que é a ciência, é o braço da teologia que reflete sobre as realidades futuras, sobre a eternidade. Eu gostava sempre de salientar com os meus alunos que nós, como padres, toda vez que nós formos falar da morte, temos que falar sempre a partir do significado que ela traz para a vida. De nunca pensar como uma finalização, é apenas uma passagem. E falar dessa passagem, refletir sobre essa passagem,
é a gente pensar na nossa vida, no nosso jeito como nós estamos vivendo. Aliás, às vezes eu identifico que o medo que nós sentimos da morte está diretamente ligada à nossa falta de qualidade na vida. Porque a partir do momento que a gente vive com qualidade, nós vamos encarar a morte de um jeito diferente. É claro, é natural que nós tenhamos apegos. E, aliás, eu fico pensando que os nossos apegos, eles são fontes de muitos sofrimentos. Quando eu tenho um amor a alguma pessoa, quando eu tenho um vínculo com alguém, é natural que eu tenha medo que essa pessoa morra, que ela vá embora da minha vida, e é natural que eu sofra muito no momento em que isso acontece. É uma experiência positiva de amar, que acaba se desdobrando no sofrimento, né? Então hoje é um dia de saudade, é um dia de recordar as pessoas que um dia foram importantes na nossa vida e que de alguma forma continuam vivas dentro de nós. Porque a saudade é esse sentimento que Deus nos permite viver, experimentar, para a gente fazer ficar presente dentro de nós aqueles que já partiram. Então hoje, ao recordar e ao rezar pelas pessoas que nós amamos, que já foram embora da nossa vida, nós poderíamos, quem sabe, ter a oportunidade de olhar para o jeito como nós estamos vivendo. Então a celebração da morte ganha sentido de ressurreição, né? Porque se pensar a morte do outro me faz pensar na vida que eu ainda não estou morto, então de alguma maneira eu vou descobrir nessa minha vida as ressurreições possíveis. Aquilo que eu já posso experimentar de maneira antecipada da eternidade que eu tanto espero. A gente sabe que o dia de hoje é sofrido para muita gente, é sofrido para todos nós que de alguma maneira perdemos até de maneira mais recente, né? A dor recente de ter que ter tido sepultado, de ter que sepultar alguém que nós amamos, é sem dúvida para nós uma experiência também de aprendizado. Olhando para aquele que a gente não tem mais, quem sabe a gente possa perceber o que está do nosso lado hoje. Muitas mães se curam da dor de terem perdido um filho quando são capazes de olhar para os filhos que ficaram. É a sabedoria da vida, né? Nos sacudindo ou até mesmo mexendo com a gente para que a gente descubra naquele momento da dor um elemento que nos faça sobreviver. Porque se a gente vai ficar parado naquele que morreu, naquele que foi embora, naquele que não está mais entre nós, a gente corre o risco de esquecer os que estão ao nosso redor. O amor, minha gente, é sem dúvida a experiência humana mais profunda que nós podemos fazer. Mesmo porque o amor abre muitas portas dentro de nós. Através do amor nós podemos acessar muitas realidades que são nossas, que a gente corre o risco de morrer sem acessar. Por isso que é preciso que a gente ame. Quando eu amo, quando eu sou capaz de estabelecer um vínculo, eu estou tendo acesso a regiões do meu coração e da minha vida que outras situações não podem me fazer acessar. E se a gente ama, é natural que a gente sofra. Não tem como amar e não sofrer. O amor, ele gera preocupação, ele gera dor no momento em que o outro está sofrendo. E tudo isso é o impacto que o amor causa em nós. Mas também amor gera leveza na nossa vida, né? A sensação de estarmos acompanhados, de não sermos sós. O amor que nós experimentamos em família. Tudo isso podendo ser refletido a partir do dia de hoje e a partir dos significados dos dias de hoje, do dia de hoje, que é olhar para a vida a partir da morte. Desejo do fundo do meu coração que todos vocês que hoje estão vivendo esse dia com dificuldade possam descobrir o sentido mais profundo da saudade, que é sempre positivo. Ele não pode nos mortificar. A saudade não é um sentimento que tem que nos deprimir, é o contrário. Tem que fazer ressuscitar dentro de nós o bom daquilo que o outro deixou.
tudo aquilo que foi positivo, que foi vivido, que foi experimentado, através de uma memória que nós celebramos, né? Toda vez que nós o recordamos, toda vez que nós fazemos alguma coisa que ele gostava e que de alguma maneira o atualiza entre nós. Deixar partir não é fácil. A gente sabe que a nossa tendência é sempre reter, não é? Mas não. A melhor forma de lidar com a morte é deixar que ela se concretize, que ela aconteça, sem que a gente também corra o risco de morrer junto. Não no corpo, né? Às vezes a gente morre nas alegrias, morre nas esperanças, porque a gente não soube administrar aquela perda, porque a gente não soube administrar aquela ausência. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. E é por isso que a igreja nos coloca na perspectiva da ressurreição, que é justamente dar um novo sentido, dar um novo significado para um momento tão doloroso que é a experiência da morte. Pode deixar o seu pedido de aconselhamento, mas também o seu pedido de oração. Se tiver que entrar na sua vida, que seja pela porta da frente, reverenciando a sua sacralidade. Qualquer amorzinho que chegar aí, querendo conquistar você, apresente o primeiro que você tem. Diga a ele ou a ela que você é uma pessoa livre em processo de construção. Porque a liberdade que Deus já conquistou em nós, por nós, na cruz de Jesus, ela é uma semente que precisa florescer. Eu já sou livre, mas ainda não sou. É o vir a ser. É o processo do vir a ser. Você já é livre, mas ainda não é, porque precisa fazer a tarefa da libertação diária. Quando você conscientemente escolhe onde você quer entrar, com quem você quer estar, quais são os vínculos que você trará para a sua vida? Quais são os relacionamentos que você vai alimentar? Sim, minha gente, quando você decide pela conversão, pela verdadeira conversão, que essa não é a conversão que nos transforma em outras pessoas. Não. Deus não quer transformar você numa outra pessoa. Deus quer que você seja exatamente a pessoa que Ele fez. Aprimorada. Deus não errou com você, Deus não errou comigo. Muitas vezes, erroneamente, nós olhamos no espelho e dizemos: eu sou um erro de Deus. Não sou. Eu sou sempre a pessoa certa, mas às vezes no lugar errado. Às vezes, diga isso. Diga para quem está do seu lado: você é a pessoa certa, mas às vezes no lugar errado. Cria vergonha nessa cara. Reconheça que às vezes o lugar é errado. Não adianta ficar lamentando que a vida está assim, que a vida está assim. Se você não muda a estrutura dos seus dias, as pessoas que te influenciam, aquele ex-embuste, que é um inferno na sua vida, que te maltrata, que te humilha, que te trai, e depois você volta como se fosse uma cachorrinha domesticada. Cadê o amor próprio para dizer: não, o Senhor não me quer assim? Se eu tiver que viver alguma servilidade, será diante de Deus, não diante de alguém. Se eu tiver que ser servo de um amor, tem que ser de um amor que me constrói, de um amor que me ama. Às vezes a gente perde tanto tempo com amores estragados que nos dão,
quando na verdade o coração de Jesus é uma fonte constante de amor puro sendo oferecido para você, para que você lave todos os seus pecados, para que você lave todas as suas misérias. Não perca tempo, tem amor por você, seja livre. Tão lindo dizer isso, que no fundo todos nós queremos ser livres, todos nós queremos dizer isso de verdade. Hoje livre sou. Hoje livre sou. E se você quiser, você pode ser também. Porque quem nos liberta é o amor de Jesus. O amor de Deus é capaz de trocar reinos por você. E você sabe como Deus ama você? Já parou para pensar nisso? Como o amor de Deus na sua vida é concreto de diversas formas? Por exemplo, você sai e o telefone fica lá apitando aquele monte de mensagem de sua mãe. Onde você está? Por que você foi? Por que você ainda não voltou? E você fala, ai que chatice, minha mãe. Pois é. Lamento informar que aquela chatice da sua mãe é uma forma que Deus tem de te amar. Porque quem não está nem aí por onde você anda, com quem você está e a que horas você vai chegar, não tem amor por você. Sabe aquela amiga que te põe na realidade, que lava a sua cara quando você precisa ouvir umas verdades? Que te chama de trouxa. Deixa de ser trouxa. Você vai se humilhar de novo para ele? Pois é. Você às vezes quer escorraçá-la, porque quando você está apaixonadinha, você não vê defeito em ninguém. Eu lamento te informar que às vezes, naquela amiga sincera que quer te fazer colocar os pés no caminho no lugar certo, é Deus tentando amar você. Deus não vai amar você através de uma companheira que te leva ao pior de si. Definitivamente. Deus não vai amar você através daquele companheiro que traz a droga, que tanto destrói a sua casa, a sua vida, a sua integridade, a sua saúde. Não. Quem está chegando a você através desses recursos não é Deus, é o opositor. Às vezes as pessoas ficam diabólicas. Aquela pessoa que nos faz ficar no que temos de pior tem sido uma pessoa diabólica em nós, para nós, na nossa vida. Deus nos ama com quem nos faz chegar ao melhor de nós. Quem nos chama a atenção para aquilo que nós ainda podemos alcançar na nossa personalidade, no aperfeiçoamento que Deus espera de mim e de você. Deus ama você naquele companheiro que te leva para rezar, que te leva para participar de um grupo de jovens, de um grupo de oração. Pode ter certeza que Deus segura a sua mão através de pessoas assim. Sabe, minha gente, vocês se lembram daquele episódio tristíssimo, daquele incêndio da Boate Kiss, que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Quando os bombeiros entraram naquele cenário de tristeza e de morte, existiam milhares de corpos, centenas de corpos naquela boate, de gente jovem igual você, que saiu de casa para se divertir. E infelizmente o ambiente não ajudou e aquela tragédia se estabeleceu. Eu escutei de um bombeiro que estava lá dentro, aqueles corpos no chão, e aquele tanto de celular tocando ao mesmo tempo. E em todos eles, escrito o nome, mãe. Uma chamada que nunca pôde ser atendida. Uma chamada que nunca pôde ser atendida.
Porque aquela tragédia foi diabólica na vida daqueles meninos e meninas. E às vezes, aos lugares onde nós vamos, nós estamos correndo o risco de um dia também a nossa mãe ligar e a gente não ser capaz mais de atender. Então, enquanto você tiver consciência, atente-se aonde você entra, com quem você está, quais são os ambientes que você elege para você se divertir. Eu venho aqui só para lhe convencer a deixar que Ele assuma as rédeas da sua vida. Você acredite no amor dele por você. E que a partir desse amor, você reforce o seu amor próprio. E que você não permita que nada e nem ninguém venha destruir o que Deus quer construir em você. Que ninguém destrua o que Deus quer construir em você. Quer saber qual é o seu melhor amigo? Uma regrinha simples que um dia uma amiga minha me ensinou. Eu só chamo de amigo quem me faz ser amigo de Jesus, quem me faz chegar ao melhor de mim. Colega, companheiro que me estimula a trazer o que eu tenho de pior, não é meu amigo. O meu amigo, a minha amiga, serão aqueles que me fizerem ser amigo de Jesus. E como a gente precisa ir, minha gente? Porque o reino dos céus não é dos perfeitos, é dos insistentes. Eu insisto! Eu insisto! Você também insiste? Eu insisto! Então é seu. A porta é estreita. Mas ela não está fechada. A porta é estreita, sim, mas ela não está fechada. E você volta na hora que você quiser. E você entra na hora que você quiser. Porque a certeza da salvação nos foi dada em Jesus Cristo. E hoje, a tarefa que você tem é salvar o seu coração diariamente das forças diabólicas que nos cercam. Só Deus sabe tudo o que você precisou lutar para você ser quem você é. Só Deus sabe as lutas que você precisou travar para você dar conta de estar aqui. Quantas batalhas você travou até. Quantas batalhas. Quantas lutas você travou para chegar aqui. Eu quero que você seja aplaudido de verdade. Eu quero que você agora, neste momento, tome consciência de tudo aquilo que Deus já fez em você e na sua vida. De como o cristianismo já fez sentido para você. Nas vezes que você foi capaz de vencer o seu pecado. Também das vezes que você não foi capaz e mesmo assim você insistiu e quis. Eu quero que vocês olhem para vocês. Eu quero que vocês façam um miolinho de gente olhando uma para o outro. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado. Olha bem nesse rosto que talvez você desconheça. Olha bem nesse rosto que hoje talvez você conheça. Se essa pessoa tivesse a oportunidade de contar as muitas lutas que ela já travou, às vezes que ela foi traída e sobreviveu, às vezes que ela foi enganada e ela sobreviveu, às muitas enfermidades psíquicas, físicas, emocionais que ela venceu, e ela está aqui hoje. Essa pessoa é o resultado de muito poder de Deus. Que a gente nunca se desprenda de Jesus. Eu tenho muito medo de ficar só católico e não ser cristão. Tenho muito medo de saber toda a doutrina, de saber toda a catequese, de ser um bom católico, mas não ser cristão. Não. A essência do catolicismo é o cristianismo. Sem Jesus nós não somos nada. Se não tivermos Jesus no cerne dos nossos corações, nós não seremos essencialmente cristãos. E o cristianismo
ele só é possível aos que se educam diariamente. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero tratar melhor as pessoas que passam pela minha vida. Eu quero amar, eu não quero ser uma pessoa apegada aos bens materiais. Eu quero saber dividir o que eu tenho, mas sobretudo quem eu sou. Todo aquele que precisar de nós, de um abraço, de um conselho, não esbarre na nossa moralidade que às vezes assusta o outro. Vamos abraçar primeiro. Vamos amar. Depois a gente convence do resto. Se a gente não ama primeiro, a gente perde a autoridade. Da mesma forma como eu preciso ser amado diariamente por Deus, eu encontro os meus irmãos que precisam viver a mesma experiência. E é assim que nós vamos ao céu, trazendo Ele aqui, entre nós. Até chegar Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer, Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete. Né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas,
Já por ser criatura, eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Ninguém pode olhar para o passado, observar o presente e fazer o plano de futuro na correria. E é por isso que a vida cristã combina com reflexão, né? Nós não podemos ser um cristão qualificado se a gente não reflete a própria vida. Então, tenha calma com você. Se você tem dificuldade com as pausas, exercite-se nelas. Comece a olhar mais devagar para o seu jeito de ser. Comece a prestar atenção em você. Na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você trabalha, na maneira como você estuda, na maneira como você escolhe ser quem você é. Reflita-se. Seja capaz de colocar para você mesmo, até descrever de vez em quando, quais são os seus maiores defeitos. O que você tem feito para superar cada um deles? Quais são as suas qualidades? E o que você tem feito para fazê-las crescer ainda mais? Essa é a pausa reflexiva. É o momento que você tem a oportunidade de qualificar a sua vida. De fazer esse exercício e reconhecer nele um ato religioso. É um rito religioso. Refletir-se à luz de Jesus. Ter a oportunidade de observar-se. A partir desta observação, modificar, crescer, avançar, ir além. É o que eu desejo para você. E hoje, ao observar a sua vida, ao prestar atenção na maneira como você está vivendo, você se comprometa com você. Porque o primeiro a ser beneficiado com a sua mudança não são os outros. Os primeiros não serão os outros. O primeiro a ser beneficiado com tudo aquilo que você vai se proporcionar, mudar, ser melhor, é você mesmo. Porque no fundo, o maior conforto que nós podemos desejar nessa vida é estar feliz em nós mesmos. É você estar satisfeito, sabendo que você está sendo o ser humano que você pode ser. E ninguém pode chegar neste lugar, ninguém pode alcançar essa condição sem se refletir. Por isso hoje eu desejo que o olhar de Jesus, ao olhar nos seus olhos, ele possa provocar em você silêncio. Ele possa provocar em você este desejo de olhar para você mesmo. Sem os seus excessos, viu? Sem as suas mentiras. Às vezes você precisa das suas mentiras para que o outro te olhe melhor. Deus não precisa disso. Jogue fora todas as mentiras que você conta para você mesmo. Todas aquelas explicações que você se dá. Você não precisa delas neste momento. O Deus que te olha, o Deus que te encontra, dispensa toda e qualquer mentira que você tenha contado para você mesmo. É você e sua verdade. É neste território que Deus quer agir. Por pior que seja a sua indigência, por pior que sejam os seus erros, pior que seja o seu passado, a sua história, nada disso vale agora. Sabe por quê? Porque Deus nos enxerga com olhos de futuro. Ao me encontrar, nessa noite de hoje, ao lhe encontrar, Deus só enxerga o futuro. Não é maravilhoso isso? Pensar que hoje Deus só enxerga futuro em você. Isso é salvação. E se a gente aceitar que Deus nos salva com o seu olhar, um olhar que tem o poder de nos reinaugurar e nos trazer vida nova. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a sua bênção. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém pode olhar para o passado, observar o presente e fazer o plano de futuro na correria. E é por isso que a vida cristã combina com reflexão, né? Nós não podemos ser um cristão qualificado se a gente não reflete a própria vida. Então, tenha calma com você. Se você tem dificuldade com as pausas, exercite-se nelas. Comece a olhar mais devagar para o seu jeito de ser. Comece a prestar atenção em você. Na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você trabalha, na maneira como você estuda, na maneira como você escolhe ser quem você é. Reflita-se. Seja capaz de colocar para você mesmo, até descrever de vez em quando, quais são os seus maiores defeitos, o que você tem feito para superar cada um deles, quais são as suas qualidades, o que você tem feito para fazê-las crescer ainda mais. Essa é a pausa reflexiva. É o momento que você tem a oportunidade de qualificar a sua vida. De fazer esse exercício e reconhecer nele um ato religioso. É um rito religioso. Refletir-se à luz de Jesus. Ter a oportunidade de observar-se. Para a partir desta observação, modificar, crescer, avançar, ir além. É o que eu desejo para você. Hoje, ao observar a sua vida, ao prestar atenção na maneira como você está vivendo, você se comprometa com você. Porque o primeiro a ser beneficiado com a sua mudança não são os outros. Os primeiros não serão os outros. O primeiro a ser beneficiado com tudo aquilo que você vai se proporcionar, mudar, ser melhor, é você. E no fundo, o maior conforto que nós podemos desejar nessa vida é estar feliz em nós mesmos. É você estar satisfeito, sabendo que você está sendo o ser humano que você pode ser. E ninguém pode chegar neste lugar, ninguém pode alcançar essa condição sem se refletir. Por isso hoje eu desejo que o olhar de Jesus, ao olhar nos seus olhos, ele possa provocar em você silêncio. Ele possa provocar em você este desejo de olhar para você mesmo. Sem os seus excessos, viu? Sem as suas mentiras. Às vezes você precisa das suas mentiras para que o outro te olhe melhor. Deus não precisa disso. Jogue fora todas as mentiras que você conta para você mesmo. Todas aquelas explicações que você se dá. Você não precisa delas neste momento. O Deus que te olha, o Deus que te encontra, dispensa toda e qualquer mentira que você tenha contado para você mesmo. É você e sua verdade. Neste território que Deus quer agir. Por pior que seja a sua indigência, por pior que sejam os seus erros, por pior que seja o seu passado, a sua história, nada disso vale agora. Sabe por quê? Porque Deus nos enxerga com olhos de... Ao me encontrar, nessa noite de hoje, ao lhe encontrar, Deus só enxerga o futuro. Não é maravilhoso isso? Pensar que hoje Deus só enxerga futuro em você? Isso é salvação. E se a gente aceitar que Deus nos salva com o seu olhar, um olhar que tem o poder de nos reinaugurar, de nos trazer vida nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a sua bênção. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Quando a gente tem um ferimento, por exemplo, se eu tenho um ferimento no pé, e toda vez que eu piso em cima daquele ferimento, aquilo me dói e me recorda que o meu pé está precisando de cuidado. Dentro do contexto de Paulo, esta expressão espinho da carne está diretamente ligada ao cuidado que Paulo precisa ter para que a sua vida seja pautada a partir dessa consciência que nele existe uma indigência. Essa palavra pode parecer muito forte, né? Quando é que eu experimento a minha indigência? Quando eu experimento que eu sou frágil, que eu sou limitado, que eu não posso tudo. Aliás, esse conceito de indigência é interessantíssimo dentro da antropologia teológica, porque nós somos e vivemos e sofremos de uma indigência original, faz parte da condição humana, é um limite que nós temos. Eu sou fraco. É Paulo mesmo que vai dizer, eu não faço o bem que eu quero, porque nem sempre eu consigo chegar à ação que a minha cabeça sabe que é a melhor. O espinho da carne está diretamente ligado à consciência que Paulo tem de sua indigência. Eu não posso me encher de glória, eu não posso ficar arrogante, eu não posso lidar como se eu já estivesse, eu não posso lidar comigo como me interpretando como se eu já estivesse pronto. Então tudo isso está recordando Paulo de que nele existe uma necessidade de cuidado, ele precisa cuidar. E São Paulo, essa palavra dele está diretamente associada a diversas outras expressões, né? Quando ele fala também que o dom de Cristo, a salvação que Cristo nos oferece, é um tesouro em vasos de barro. Veja bem, o que está no tesouro, o que está no vaso de barro é precioso demais, mas a embalagem que cerca o que é precioso demais é frágil. Então precisa ter cuidado. Não é nenhum defeito ter o vaso de barro. O tesouro não deixa de ser tesouro porque está no vaso de barro. Agora, aquele que transporta o vaso de barro precisa saber que aquele vaso precisa de cuidado. Ele necessita ser cuidado para não quebrar. E é engraçado porque todos nós também identificamos esse espinho na carne. Basta você pensar, o que é que te faz fraco? Você sabe muito bem, a gente tem a velha expressão, né? Eu sei onde aperta o meu sapato. Eu sei onde é que a pedra está. Então, para eu conviver com essa pedra dentro do meu sapato, eu vou ajeitando, eu vou descobrindo um jeito de conviver com essa pedra. Eu não tenho como retirar a pedra do sapato, mas eu vou me adaptando e convivendo com ela, de maneira que eu começo a administrar o mal que ela me causa. Esse espinho na carne é essa fraqueza que nós vamos aprendendo a lidar. E é por isso que a vida de santidade, minha gente, está diretamente associada ao tanto que a gente consegue administrar essa fraqueza. Isso não é matemático, né? Mas isso também pode ser administrado quando a gente tem essa consciência do que me fragiliza na minha vida, né? O que eu preciso evitar? Quais são as realidades que são capazes de fazer quebrar esse barro que carrega o tesouro? É dessa fraqueza que São Paulo está dizendo. E na verdade ele está motivando a comunidade, aos membros dessa comunidade a quem ele escreve, que eles reconheçam que todos eles também são portadores dessa fragilidade. Porque isso nos humaniza muito, né? A partir do momento que eu sei que eu sou indigente, eu tenho que ser tolerante com aquele que está do meu lado e que é indigente também. Seria muito injusto da minha parte eu me considerar melhor do que o outro, eu considerar o outro inferior a mim, eu agir de maneira muito superior, né? Eu estou aqui numa postura de superioridade, o outro não vale nada, eu já alcancei. Não. Eu também tenho esse espinho na carne. Eu também sou portador dessa fraqueza, dessa indigência, e eu não tenho o direito de esquecer disso. Eu não posso me esquecer disso, porque senão eu vou me encher de orgulho e de vaidade. Tem uma música que fala isso, né? Quem faz da santidade uma vaidade, já se perdeu no meio do caminho. E é assim, né? É uma tentação muito grande a gente achar que a nossa santidade é maior do que o dos outros, que nós sabemos um pouquinho mais. São aquelas pessoas arrogantes na santidade.
que olha de cima para baixo. Eu já dei tantos testemunhos aqui, né? Da minha própria vida. Eu me lembro que no início da minha conversão, da minha verdadeira conversão, que ela aconteceu, eu morava em Brusque, eu me lembro direitinho, foi um momento em que Deus entrou na minha vida de maneira muito definitiva. E não que antes eu não tinha Deus na minha vida, mas Ele entrou de maneira muito forte, muito vibrante, né? Eu me transformei num outro ser humano, eu considero isso. Qual foi a grande mudança que eu analiso e que eu considero? Foi justamente no momento em que eu comecei a administrar melhor as minhas indigências. Mas no meu primeiro momento, eu me sentia muito melhor que todos os outros. Eu comecei a viver essa santidade assim, né? Eu vivi uma experiência na renovação carismática e comecei a achar que eu era o melhor ser humano do mundo, que eu tinha consciência de tudo, que eu tinha clareza de tudo, e eu comecei a olhar para os que estavam do meu lado com desprezo. Até que o Padre Léo, Santo Padre Léo, chegou e virou e falou assim: eu prefiro você antes da sua conversão. Eu achei estranha a palavra dele para mim, né? Como assim, né? Você está todo feliz porque eu estou vivendo um processo de mudança? Fé, mas você está desumano demais. Você não está amando mais os seus amigos. Você está um santo chato. Você está um convertido chato. Deus não quer isso de você. Se você não permitir que Deus humanize a sua santidade, Fábio, esqueça, você não poderá ser padre desse jeito. Sabe por quê, meu filho? Ele dizia: porque você vai encontrar o tempo todo as pessoas necessitadas de misericórdia. E só pode ser misericordioso aquele que se reconhece necessitado dessa misericórdia. Você está vaidoso demais com a sua santidade. E esse é o meu perigo, né? O perigo da vaidade, quando ela invade o seu sentimento, quando você tem aquela convicção de que você está superior aos outros, que o seu processo está mais avançado, que você tem mais clareza de tudo. É difícil, é perigoso demais isso, minha gente. Aí então ele me recordou que eu tinha um espinho na carne, né? Qual é a minha fraqueza? O Léo conhecia toda a minha vida. Ele sabia muito bem onde é que apertava o meu sapato, onde é que estava o meu espinho na carne. E ele apontou justamente para ele. Olha para o espinho que você tem na carne, olha para a sua indigência, olha para os seus maiores defeitos e comece a descobrir que Deus agirá a partir deles. Não fique vaidoso, porque você viveu um processo de mudança, não. Olhe para a sua indigência e comece a interpretar o seu processo ali. E ele tinha razão, minha gente. Quando a gente se desumaniza em nome da religião, nós já nos perdemos do princípio fundamental. Conversão só é possível no momento em que nós reconhecemos a indigência que nos acompanhará ao longo do processo. E que eu serei uma pessoa melhor à medida em que eu administrar bem as minhas indigências, as minhas misérias. Eu não vou me livrar delas, mas eu vou aprender a administrá-las. E aquele que administra bem as indigências, começa a ser tolerante com aquele que não administra. E começa a indicar caminhos. Por quê? Porque ele precisou passar. E São Paulo tinha muito essa consciência, minha gente, porque olha a vida de Paulo. Ele era um perseguidor, de perseguidor ele passa a ser pregador. Ele começa a pregar aquele que ele perseguia. Ele começa a falar dos valores daquele que ele perseguia. Então houve uma mudança radical na vida daquele ser humano. Houve uma mudança profunda na vida de Paulo. Tanto é que ele mudou de nome, né? Muda o nome, cai do cavalo, fica cego, volta a enxergar. Todas essas metáforas bíblicas para que a gente compreenda que o Saulo de antes foi transformado no Paulo de hoje. Mas que dentro deste Paulo ainda existem sementes do Saulo. Isto é, um espinho na carne, uma fraqueza que irá acompanhar enquanto Paulo viver. Eu acho uma passagem fantástica também do Evangelho, quando Jesus olha para Pedro e fala. Pedro já tinha mudado o nome, ele já tinha modificado o nome de Pedro, mas aí ele olha e fala assim: Simão, tu me amas mais que os outros? Veja bem que naquele momento, Jesus não chama Simão de Pedro. Aí Pedro diz, né? Senhor, dizem que na tradução, né? A tradução que mais se aproxima
do que verdadeiramente Pedro disse. Diz que Pedro disse assim: Senhor, eu gosto de você. Aí Jesus pergunta de novo: Simão, filho de... Ainda fala o nome do pai para recordar quem ele é. Tu me amas mais que os outros? Senhor, tu sabes que eu gosto bastante de ti. Não diz que ama. Na última frase vai Jesus de novo: Simão, tu me amas mais que os outros? Aí Pedro, que ele está sendo chamado de Simão, reconhece diante de si, é como quem diz: olha, não adianta mentir, o Senhor sabe tudo. Tu sabes que eu gosto bastante. Veja bem que naquele momento, qual é o grande objetivo de Jesus? Mostrar que o Pedro, o homem eleito, aquele que seria o chefe da sua igreja, também tinha um espinho na carne. Ele também era um Simão dentro dele. Ele trazia a velha história que precisava ser administrada. Não tinha como ele se livrar do homem velho. O homem velho está ali. Se a gente não administra, ele vem para fora, minha gente. Você pode ter vivido 20 anos de conversão. Se você não administra bem o homem velho, ele volta a tomar conta de você. É impressionante isso. Por mais que tenha sido belíssima a sua experiência com Jesus, se você não administra bem, você retoma aquela vida antiga com muita facilidade. É por isso que Jesus dizia. É por isso que Jesus alertava. Cuidado com a religião das aparências, porque o que verdadeiramente vai fazer diferença é aquilo que foi transformado no coração de vocês. E a palavra nos fala: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Tudo isso para nos lembrar que nós estamos em processo. E que por termos essa consciência de que nós estamos em processo, eu tenho um espinho na carne, você tem o seu, o Christian tem o dele. E nós vamos vivendo administrando esses espinhos, essas fraquezas, essa indigência, porque sem elas nós não podemos ser humanos. Eu vivo um processo de conversão, mas eu não deixo de ser humano. As minhas misérias continuam em mim, só que eu vou dando um jeito de administrar essas misérias à medida que eu permito que Deus entre na minha vida. Eu vou me tornando consciência de quem eu sou. Eu vou me tornando consciência do quanto que eu posso ser mal. Eu vou tomando consciência do quanto que eu posso ser mal com as outras pessoas. O quanto que eu posso cometer coisas terríveis. O verdadeiro santo é aquele que está administrando bem um homem velho. É aquele que tem consciência do espinho da carne, que está na carne, mas administra bem. Não permite que o mal prevaleça. Não permite que a indigência venha prevalecer. A gente precisa se amar muito. O ciclo do alto amor, ele é muito difícil de ser vivenciado, de ser experimentado, porque nós temos com muita frequência um autodesprezo. A gente entra em experiências de autodesprezo que são absolutamente nocivas para nós. A gente tem muita dificuldade de administrar os nossos insucessos, os nossos fracassos, dos mínimos aos mais volumosos. De repente você não conseguiu ser como você gostaria de ser. De repente você não fez o que você gostaria de ter feito. Desde as escolhas mais elementares, minha gente, aquilo que na filosofia a gente chama de acidental, né? Que não tem nada a ver com a essência ainda, é só acidental, está ali beirando. A gente faz escolhas acidentais o tempo todo, a roupa que a gente vai vestir, o lugar que a gente vai comer. Mas existem escolhas que são essenciais, que são aquelas que modificam na sua estrutura, que modificam quem você é. Então, o que é interessante? A experiência de você perceber que no seu dia a dia, manter o amor próprio significa você se reconciliar com as escolhas acidentais e infelizes que você fez. E dependendo da escolha acidental, ela repercute na essência. Sim.
você acidentalmente escolheu um namorado, por exemplo. Você tinha 1 milhão de homens para escolher. Sim, porque você é uma mulher que tem muita possibilidade. Aí você escolhe aquele cara. Aí você escolheu aquele cara, foi acidental. No primeiro momento é acidental. Por que é acidental? Porque poderia ser outro. Não é uma realidade que você não pode substituir. Aí a convivência com aquela pessoa, que num primeiro momento foi acidental, vai se aprofundando, aprofundando, e de repente aquilo se transformou numa relação essencial, porque passou a modificar as estruturas mais profundas da sua personalidade. A pessoa que era acidental passou a ficar na essência com você. E aí, às vezes, essas pessoas podem ser terríveis na nossa vida. Elas podem nos estragar, elas podem nos retirar do eixo da nossa verdade, elas podem nos espoliar, elas podem nos machucar, elas podem nos estragar emocionalmente. Aí aquilo que foi acidental no primeiro momento, depois repercutiu essencialmente. Então é por isso, o tempo todo, nós estamos fazendo experiências, escolhas acidentais, com as quais nos frustramos. A gente se frustra muito numa experiência acidental. Depois essa frustração joga, consequências na nossa essência, na nossa verdade. Então a gente vai minando muito a estrutura do auto-amor. É o amor próprio que nos protege de tudo. Inclusive dessa história de ficarmos ofensíveis ou não. Quando eu me amo, quando você se ama, quando você tem um respeito por você, toda vez que você for caluniado, é difícil? Eu não estou falando de uma postura fácil. O que você vai tentar fazer? Não prestar atenção na calúnia, não gastar energia com a calúnia, não gastar tempo com os caluniadores. É a mesma coisa que você cair no asfalto, ralar a sua mão, e quando começar a cicatrizar, você vai, rala de novo. Isso é cultivar a ofensa. Isso é cultivar a calúnia. Isso é fortalecer o caluniador dentro de nós, ou a energia negativa que alguém nos ofereceu numa bandeja. Quem decide em não guardar isso? É o soldado do auto-amor. A guardiã do auto-amor. Então, a guardiã do seu auto-amor, é que vai fazer a triagem. Guarde isso, não guarde isso. Guarde aquilo, mas não guarde aquilo. É o amor próprio, essa instância. Vou inventar aqui, não sei se estou falando uma bobagem, se estiverem presentes os psicólogos que queiram me corrigir, mas eu poderia dizer que o amor próprio é a instância emocional mais inteligente que nós podemos ter em nós. Será que estou errado em dizer isso? Pensar que o amor próprio é a instância mais inteligente em nós. É ela que vai fazer o discernimento de tudo aquilo que a gente vai guardar ou jogar fora. É interessante pensar assim, eu gosto de pensar assim. Se estiver errado, depois eu vou me corrigir com o tempo. Mas a instância do auto-amor como algo que está muito purificado, muito certo, é igual à consciência. Quando nós falamos de consciência, e eu sempre gosto de dizer que Deus nos fala pela consciência, por quê? Porque a consciência é o lugar que em nós é muito puro. Por que a gente não dorme com a consciência tranquila? Porque nós enchemos ela de impureza. Ela sabe tudo que a gente faz de errado. Quando nós não estamos com a consciência purificada, a gente não dorme, a gente fica muito mal, a gente fica incomodado com o que tomou de decisão, ou que falou, que agiu. Então o que é interessante? Eu pensar que a minha consciência é o lugar do meu amor próprio. E é o amor próprio que nos protege. Você está sendo invadido o tempo todo. Eu não tenho medo de ar. Tenho certeza que você está sendo invadido o tempo todo por pessoas que têm respeito por você e que invadem com coisas boas, porque ser invadido não é de todo ruim, né?
Eu sou invadido por pessoas boas, eu sou escancarado por pessoas boas, que trazem energia positiva, que me trazem boas palavras, que me trazem boas propostas, que me trazem boas ações, bons fluidos. Ótimo! Mas nós também estamos sendo invadidos por pessoas que nos trazem muitos fardos, muitos pesos, muitas situações desagradáveis. E é aqui que a gente vai fazer a triagem. O que a gente vai escolher guardar de tudo isso que é invasão na nossa vida? Invasões positivas, invasões negativas. Então, é o alto amor, essa guardiã, esse soldado, que será capaz de fazer a triagem do que nós iremos guardar em nós e do que nós iremos rejeitar. Então, se lhe ofende, preste atenção. Por que está lhe ofendendo? Será que tem alguma conexão com a sua verdade? É bem possível que sim. É bem possível que a palavra ofensiva esteja mostrando para você aquilo que você não gosta de reconhecer. E você se sente assustado quando alguém disse, porque de alguma forma está tornando público aquilo que você gostaria que ficasse eternamente nos bastidores. Quando é calúnia, não. Não há nenhuma conexão com a verdade. Então, entra por aqui, sai por aqui e não volta mais. As ofensas que nos doem são as que revelam as verdades que queremos ocultar. Quando não estão minimamente alinhadas à nossa verdade, nem nos abalamos. Entram por um ouvido e saem pelo outro. E aí algumas pessoas, não, padre, mas como é que a gente faz quando a gente é caluniado? Claro que eu vou ficar abalado, claro que eu vou ficar chateado. E claro que a ofensa dói. Sim, minha gente. Primeira coisa que a gente precisa distinguir é que ofensa é muito diferente de calúnia. Quando o outro me ofende, ele está me dizendo alguma coisa que diz respeito a mim ou não. Então, se não diz respeito a mim, é calúnia. Então já há um filtro natural do entendimento. O filtro natural do entendimento vai me ajudar a distinguir se aquilo que o outro está me dizendo é uma ofensa ou se aquilo que o outro está me dizendo é uma calúnia. Se o outro está me caluniando, é diferente, ele não está me ofendendo. Ele pode até ter uma carga de ofensa, mas o que ele está fazendo é mais grave. Aqui eu me refiro que sim, nós temos uma dificuldade enorme de reconhecer aquilo que em nós é frágil. É muito difícil. Eu tenho dificuldade de reconhecer os meus defeitos. E quando alguém me ofende a partir de um defeito que eu tenho, e eu faço de tudo para manter aquele defeito sob cuidados, sob disfarces, imediatamente eu tenho aquela indisposição que o outro está me dizendo. Então, o outro me ofendeu porque de alguma forma encontrou uma verdade dentro de mim. Aquilo que ele está dizendo, se não é calúnia, a diferenciação está aí, se ele não inventou aquilo está me ofendendo porque de alguma forma tocou uma realidade da minha personalidade, do meu jeito de ser, que me incomoda. E é claro, me incomoda porque eu sei que de alguma forma está minimamente alinhado com uma verdade que eu tento esconder. Da mesma forma, quando eu escuto, nossa, mas que absurdo que essa pessoa está dizendo, ou está escrevendo, ou está falando, né? Aí o que acontece dentro de mim? Eu naturalmente faço um processo de distanciamento e digo, não, isso que essa pessoa está dizendo, isso que essa pessoa está escrevendo, não tem nenhum alinhamento com a minha verdade. Ficar até o final de um vídeo desses exige muito mais do que atenção, exige disposição interna. E se você teve isso,
eu só posso te dizer que você está no lugar certo. Deixa aí, se você quiser, nos comentários a sua cidade, o seu país, e dá uma olhadinha na descrição, dá uma explorada nos links aí, que com certeza você vai achar algum material que vai te ajudar. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!